Tribunal de Contas traz novidades na pesquisa de processos pela internet. Saiba como acompanhar ao vivo o julgamento das contas públicas. E ainda, uma entrevista com o Procurador-Geral de Contas. No ar, o TCE Notícia. Olá, inovação. Assim podemos definir a forma atual de pesquisa processual no site do TCE. Confira as novidades na reportagem. A ferramenta Consulta de Processos no site do TCE permite a pesquisa virtual dos processos em tramitação na Corte de Contas. O serviço já era oferecido aos internautas, mas agora novas informações estão disponibilizadas. Essa ferramenta ela disponibiliza a parte de decisões, e processos. Então, os processos hoje que estão lá disponíveis com as informações são todos os processos do tribunal. Então, isso facilita a parte de consulta dos processos que hoje tem para a sociedade e também os processos já que estão finalizados nessa Corte de Contas. Então, os processos hoje que estão disponibilizados totalmente digitalizados também pode ser consultado nessa busca, nessa ferramenta que nós disponibilizamos. Para acessar a pesquisa, basta se conectar no www.tce.to.gov.br e clicar aqui no link digital Consulta de Processos. No ambiente virtual, é possível também visualizar as pautas das sessões. Como acabamos de ver, o Tribunal de Contas do Tocantins vive uma nova fase, a fase da modernização. E outro importante projeto já apresenta resultados. É o planejamento estratégico da Corte Tocantinense. Cabe ao Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Essa é a principal atividade do TCE. No Tocantins, o órgão de controle investe em ações para prestar um serviço cada vez melhor à sociedade. O Tribunal de Contas elaborou um plano estratégico para o período de 5 anos. Neste plano foram criados objetivos, metas e as equipes de trabalho do tribunal elaboraram os planos para executar o trabalho. A finalidade é alcançar resultados que melhorem a fiscalização do Tribunal de Contas. E todo esse trabalho tem um foco no cidadão tocantinense. Nesta publicação consta todo o plano de gestão estratégica do Tribunal de Contas para o período de 2010 a 2014. São métodos de gerenciamento, avaliação, análise e metas que deverão ser cumpridas nestes 5 anos. E o que foi planejado já sinaliza resultados satisfatórios. Nesta reunião, cada equipe, representada por um gerente de metas, apresentou os efeitos do planejamento no primeiro semestre de 2012 no TCE. Um trabalho feito com entusiasmo, organizado e com foco no cidadão tocantinense. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas tem uma importante missão prevista na Constituição Federal. Uma das finalidades é fiscalizar o cumprimento da lei. Está na Constituição da República e na Constituição Estadual. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, voltado exclusivamente para as contas públicas, exerce um papel de fiscal da lei e defensor de interesses e direitos da coletividade. O Ministério Público de Contas é composto por 9 procuradores, sob a coordenação do Procurador-Geral de Contas. A instituição funciona na sede do TCE. Bom, e para falar mais sobre o assunto, está aqui conosco o Procurador-Geral de Contas, Osiel Pereira dos Santos. Obrigada pela presença. Como nós mostramos na reportagem, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é um fiscal da lei. É uma importante missão. Exatamente. Primeiramente, Daniel, eu queria agradecer o convite de participar desse programa e dizer para você o seguinte: é uma grande responsabilidade, sim, do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas. Inicialmente, eu quero só informar para os jurisdicionados que o Ministério Público de Contas surgiu desde a criação dos Tribunais de Contas. Ele é um órgão secular, desde 1891. O artigo 130 da Constituição Federal de 88 institucionalizou o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Portanto, é um órgão indispensável à boa e fiel cumprimento da lei junto ao Tribunal de Contas. Para fazer essa fiscalização da lei, do cumprimento da lei, como funciona na prática o trabalho do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? Todos os processos que tramitam na Corte de Contas têm que obrigatoriamente passar pelo Ministério Público? Obrigatoriamente, com exceção dos processos administrativos. Mas todos os processos que diz respeito a contas, a convênios, a contratos,
todos esses, com exceção dos processos administrativos, são necessariamente e obrigatoriamente passados junto ao Ministério Público de Contas para emitir seu parecer final. Uma licitação, por exemplo, o que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas analisa? A sua legalidade. Do Ministério Público de Contas, por ser o fiscal da lei, principalmente em licitação, ele dá um veredito no sentido da sua legalidade ou ilegalidade. Agora, até o momento de fazer esse parecer, qual é a tramitação do processo? Ele já passou por quais setores do tribunal até chegar ao Ministério Público junto ao tribunal? Assim que ele é protocolado, primeiramente inicia no protocolo, passa no protocolo, do protocolo vai aos técnicos do Tribunal de Contas, os técnicos do controle externo, e esses faz o seu relatório, do relatório vai para os auditores emitem também um parecer, esse parecer é remetido juntamente com o processo para o Ministério Público de Contas, emitir seu parecer jurídico, não contábil, contábil já é a parte da auditoria. O Ministério Público emite o parecer jurídico sobre a legalidade ou ilegalidade do ato e remete ao Conselho, ao relator. O relator faz a análise do processo, coloca o processo, a apreciação das câmaras ou do pleno para votação. Aí sim tem a decisão final do Tribunal de Contas. Procurador, além de emitir pareceres, o que mais é de competência do Ministério Público? Olha, além das outras atribuições que temos em relação a pareceres, o Ministério Público de Contas também é responsável, junto ao Tribunal de Contas, pela correta aplicação das suas decisões. Todas as decisões que tem no Tribunal de Contas, quer ser na Câmara, nas câmaras ou no Tribunal Pleno, e que resulte imputação de débito ou multa, é responsabilidade do Ministério Público zelar pela sua legítima e seu fiel cumprimento. Qual é a diferença de multa e imputação de débito? É simples. A imputação de débito, por exemplo, é no caso de uma licitação, o gestor simula uma licitação, a firma X ganha essa licitação, há o pagamento, mas não há a prestação de serviço. Esse pagamento que foi feito para a empresa tal é uma imputação de débito, porque não comprovou que realmente houve aquela despesa. Então, o gestor se imputa esse débito no gestor, tendo em vista que aquela verba não foi realmente aplicada no município. Não sendo aplicada no município, ele tem que devolver. E é uma coisa interessante. Esse débito, quem tem que devolver não é o município. Quem tem que arcar com esse débito é o próprio gestor, bem como da multa. Porque quando imputa a multa, é porque foi uma conduta que ele fez que não era prevista em lei. Também, no caso do débito, além de ter a multa previsto no nosso regimento, tem a multa pelo descumprimento da decisão do tribunal. Nós vamos ver imagens das sessões, tanto do Pleno quanto das câmaras, e a gente sempre percebe que existe a presença do senhor ou de algum procurador de contas. É importante sempre a presença? Por que é importante? Além de ser importante, é uma determinação constitucional e legal. A nossa lei orgânica e a Constituição remete para que o Ministério Público de Contas faça presente todas as sessões, quer ser do Pleno, quer ser da Câmara, para ali ter um representante da lei para melhor analisar as decisões do tribunal. Procurador, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Bom, e por falar em sessões, você sabia que o TCE transmite todos os julgamentos das contas em tempo real? Daí da sua casa, do celular, do tablet, do seu trabalho, você, cidadão, pode acompanhar todos os detalhes. As sessões que reúnem os conselheiros do Tribunal de Contas julgam, entre outros processos, as contas do prefeito aí da sua cidade. Durante a análise, é verificado se o gestor aplicou o dinheiro público de forma correta. E você pode assistir tudo ao vivo pela internet. As sessões são transmitidas com muita transparência. Para acompanhar, acesse o site www.tce.to.gov.br e clique no link Sessão ao Vivo. Anote data e horário. Terça-feira, 2h da tarde, começa a sessão da primeira Câmara e às 13h30 da segunda. Já a sessão plenária acontece toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. E a gente se despede com um vídeo da ouvidoria do Tribunal de Contas. Seja você também um fiscal da aplicação do dinheiro público. Afinal, ele sai do nosso bolso. Tchau!
Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada e o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800 644 5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso.